Nesse amado Jesus, pedimos as tuas bênçãos para esse estudo e que possa intuir a Grazi a passar as informações do estudo que ela fez e que nos abençoe, Senhor, e que nossos lares estejam protegidos pela espiritualidade amiga. Obrigada pela oportunidade do aprendizado, que assim seja. Graça, pode começar então, viu? Joia. O Aline, você me fala fazendo favor se alguém levantar a mão, porque eu não estou vendo mais a tela. Sem problema, não. Pode deixar que eu te aviso. Tá, joia, obrigada. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim, muito ouvindo. Joia. Obrigada. Sim, perfeitamente. Então, joia, obrigada. Então, dando prosseguimento ao capítulo 23, animismo, nós paramos em obsessão e animismo. Nessa parte aqui, ó, nesse parágrafo nós paramos. E aí, para quem está acompanhando no livro, é o terceiro parágrafo de obsessão e animismo, que é o terceiro item, né, do capítulo. E aí, só para recapitular esse terceiro parágrafo, né, frequentemente pessoas encarnadas nessa modalidade de provação regeneradoras são encontráveis nas reuniões mediúnicas, mergulhadas nos mais complexos estados emotivos, quais se personificassem entidades outras, quando na realidade exprimem a si mesmas, a emergirem da subconsciência nos trajes mentais em que se externavam noutras épocas, sob o fascínio constante dos desencarnados que a subjugam. E aí, eu trouxe para nós, né, do livro, o livro dos Médiuns, de Allan Kardec, o capítulo 23, que fala sobre obsessão. Então, para poder dar uma aprofundada mais nessa parte, né? E a respeito da obsessão, né, introduzindo o capítulo, Kardec fala, né, entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas, nunca praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem, aconselham, combatem a influência dos maus espíritos e, se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se for a verdadeira criança. A obsessão apresenta caracteres diversos, que é preciso distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa essa espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, que são as que a gente vai falar. Então, a obsessão simples, né, é quando o espírito malfazejo, ele se impõe ao médium. E aí, nas comunicações que o médium vai receber, né, esse espírito, ele vai se apresentar no lugar dos que são evocados. Ele vai estar ali dominando aquele médium. E na obsessão simples, o médium, ele sabe muito bem que se acha presa daquele espírito, que ele é mentiroso e ele não vai se disfarçar de nenhuma forma. E esse espírito que está dominando aquele médium, ele vai fazer de tudo para poder enganar o médium, né? Ele vai dissimular, ele vai colocar más intenções, ele vai contrariar o médium de todas as formas. E aí, aprofundando nisso, né, o capítulo das manifestações físicas espontâneas, especificamente no item 82, né, o Kardec, ele vai aprofundar nisso, que ele fala que são provocados os fenômenos, que né, já citou, e aí acontece o seguinte, vai se produzir espontaneamente, sem intervenção da vontade, até mesmo contra a vontade do médium,
porque frequentemente se torna inoportuno. Ou seja, o médium ele está mas tão dominado por aquele espírito que já é involuntário a ação daquele espírito obsessor sobre a vontade do médium, né? E aí, por isso mesmo que se recomenda às pessoas que se ocupam com os fatos espíritas, né, que se registrem sobre esse gênero, que eles procedam de que modo? Que chega o conhecimento dessas pessoas e que essas pessoas, elas tomem bastante cuidado dos fatos, da realidade daquela situação. Para quê? Para poder elas adquirirem a certeza de que elas não estão sendo joguetes de uma ilusão ou de uma mistificação. E aí, agora, sobre a fascinação, né? Ela é um outro tipo de obsessão, que também... Alguém está querendo falar alguma coisa? Ô, gente, tem alguém com o áudio ligado aí? Com o áudio está atrapalhando aqui. Pode continuar, Graça. Tá, joia. E aí, sobre a fascinação, que também é um tipo muito grave de obsessão, né? Ela é uma ilusão que o espírito obsessor vai causar no médium, né? E aí, se procede da seguinte forma, né? O médium que ele é fascinado, ele não acredita que ele está sendo enganado. Ou seja, aquele espírito vai tentar ludibriar o médium das variadas formas possíveis, né? E aí, esse espírito, ele vai impedir que o médium veja o empecilho que está na frente dele, e todas as situações que ele está sendo submetido. E também, o médium ele não enxerga o que está o que está diante dele, diante dos olhos dele. Ele vai escrever, no caso da psicografia, né, da mediunidade de psicografia, no caso da psicofonia, ele vai falar, e ele não tem aquele crivo, porque ele está tão fascinado com toda aquela situação, tão envolvido, né, que ele vai dar uma abertura muito grande para esse espírito. E aí, também fora o erro de acreditar que esse gênero de obsessão só estão sujeitas pessoas simples, ignorantes e baldadas de senso. Por quê? Pessoas também que têm um conhecimento mais amplo podem se deixar cair por essa influência. Então, por isso que é muito importante o que Jesus recomendou para a gente, né? Do vigiar e orar, e sempre passar pelo crivo da razão, né? O médium sempre está estudando, porque pelo estudo ele vai saber distinguir, né? Se ele está realmente sendo presa fácil, né, para algum espírito ou não. E aí... Graça, Oi? desculpa, porque eu só não estava conseguindo levantar a mão, mas só para comentar a respeito disso, eu acho que uma questão importante para a gente saber, né, se o médium está sendo influenciado ou não, eu acho que se a gente observar o comportamento do médium, né, fica mais tranquilo para quem não é um médium, entendeu? Então, às vezes, as pessoas falam assim, será que esse trabalho é sério? Será... Observa o médium, o comportamento do médium, né? Então, se ele é uma pessoa disponível para o outro, que faz sempre o bem, eu acho que dificilmente ele vai ser uma presa fácil, né? Agora, se é uma pessoa que está ali sem uma preocupação com o bem e muito mais preocupado em ganhar status, por exemplo, aí passa a ser uma presa fácil, entendeu? Então, eu acho assim, interessante a gente falar, né, dessa questão, porque às vezes as pessoas pensam assim, é difícil saber o lugar, né, igual quando a gente encontra um lugar que a gente acha que é sério, por exemplo, né, quando eu vejo assim, esse trabalho é sério, se a gente analisar como que é o trabalho da casa, igual a casa que a gente frequenta, né, que dá para saber, né, que é um lugar que o trabalho é sério, você olha assim, quanto tempo tem que o trabalho é realizado, você olha o compromisso das pessoas, então você olha o compromisso dos médiums, então a gente consegue ter uma tranquilidade maior nesse sentido, né?
Verdade, Bel, boa colocação. O outro analisando é bem mais fácil, né? Porque às vezes a pessoa está tão envolvida ali no caso da fascinação, né? Igual o Kardec coloca, que ela mesma não consegue ver, né? Alguém mais quer falar? Pode continuar, Grazi. Joia. E aí, efetivamente, graças à ilusão que dela decorre, o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se, como faria como um cego, e pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fosse a única expressão de verdade. Ou seja, tudo que o espírito está dizendo para ele, ele vai aceitar como verdade, e aquilo vai ser como se fosse guiando um cego mesmo, né? Que ele não está enxergando, e aí tudo para ele ele vai aceitar. Ele está tão envolvido naquela situação que ele não vê a armadilha que ele está entrando, né? Vamos dizer assim. Ainda mais pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Compreende-se facilmente toda a diferença que existe entre a obsessão simples e a fascinação. Compreende-se também que os espíritos que produzem esses dois efeitos podem diferir de caráter. Na primeira, o espírito que se agarra à pessoa não passa de um importuno pela sua tenacidade, e de quem aquela se impacienta por desembaraçar-se. Na segunda, coisa é muito diversa. Para chegar a tais fins, preciso é que o espírito seja destro, ardiloso, profundamente hipócrita, porquanto não pode operar a mudança e fazer-se acolhido senão por meio da máscara que toma e de um falso aspecto de virtude. Então, ele vai se apresentar como um espírito bom para o médium, até ele estar totalmente enganado, né, achando que ele está fazendo bem ali, mas na verdade ele está caindo em várias armadilhas, né? Porque o médium não está colocando no crivo da razão ali, vamos dizer assim, colocando na balança se ele está realmente passando por uma situação perigosa, que pode levar a um risco de morte, que a fascinação o levaria ou não, né? Ele está só seguindo as orientações cegamente mesmo. Grazi, a Patrícia levantou, tá? Ah, tá, Gil, pode ficar à vontade. Ô, Grazi, eu estou pensando aqui que deve ser muito difícil para um médium, se a coisa se dá desse jeito, se o espírito se apresenta e vai envolvendo o médium, é quase como se fosse um estelionatário, né? Que você cai num golpe, né? E só depois de que você já está lesado é que você descobre que aquilo foi um golpe, né? Então, estou pensando aqui como que seria o caso de se distinguir um tipo de espírito desse, ou se orando e vigiando, que se esses espíritos não se aproximam da gente, né? Porque uma vez que aproxime, está me parecendo que é um golpe perfeito, né? Que ele vai naquela armadilha de sedução e quando o médium vai ver, ele já caiu no processo. Alguém tem alguma coisa assim que pudesse falar para esclarecer? Ô, Paty, eu acredito, né, igual eu estava falando, quando a gente está numa casa com um trabalho sério, com pessoas que estão ali, né, eu imagino, por exemplo, a gente tem um desejo muito grande de trabalho. É claro que, às vezes, os nossos pensamentos podem estar mais inferiorizados, né? Mas eu acredito que se a gente está ali com aquele desejo de auxiliar, né? Se a gente está ali de coração, e mesmo com a gente, porque ali não tem ninguém perfeito, senão isso ia acontecer o tempo todo, e o trabalho não ia render, não ia acontecer. E a proteção que a casa tem que ter? E a nossa proteção, ela também existe, né? Então, Mas a proteção existe, Isabel, como diz, dentro da casa, com certeza, mas então, se o livro Aconteceu na Casa fora Espírita, da casa, não. sabe que, tipo assim, a gente oscila
a nossa vibração, assim, a gente é uma montanha-russa de Sim. oscilações. Então, a qualquer momento, e outra coisa, é uma frase que eu já escutei há muito tempo, que eu acho muito engraçado. Prego que desponta, leva martelada. Se a espiritualidade inferior está verificando que você é uma pessoa assídua, que você, por mais que você, mas por um tempo se blinde, ela nunca vai deixar de tentar te influenciar para te jogar no chão. Então, a gente tem que estar vigilante 24 horas por dia mesmo. Aí é que eu acho que a questão do estudo, da vigilância, né? E de isso o tempo todo, né? Eu tenho certeza que a gente é o tempo todo atacado. Mas se você busca, né? Claro que a gente não é vigilante o tempo inteiro, é isso que eu estou querendo dizer. Nós não somos vigilantes o tempo inteiro. Então, nós não estamos livres disso. Mas a partir do momento que o trabalho acontece dentro da casa, eu acredito que a gente tem essa proteção ali dentro da casa, entendeu? Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu há 12 anos atrás, quando eu tentei montar o primeiro coral. Todas as pessoas que estavam ali eram imbuídas de todo o amor, todo o carinho possível para a tarefa. Uma delas abriu precedente para a sessão e ela acabou com o coral. Ela fez de tudo porque ela estava sob influenciação. Ela conseguiu destruir o coral, ela não parava de atacar de todas as formas, e a gente não entendia o porquê. Depois eu fiquei sabendo, muitos anos depois, eu fiquei sabendo que ela estava sob influenciação. Mas ela conseguiu, dentro da casa espírita, acabar com o coral. Entendeu? Então, a gente tem que muito ler aquele livro Aconteceu na Casa Espírita, para a gente ter noção de que, tipo assim, a espiritualidade também vai testar a nossa resistência, a nossa fé, a nossa consistência na hora de com certeza. De orar por causa disso, porque a gente acha que a gente está garantido dentro da casa espírita. Não é bem assim. A casa tem uma proteção, mas a sua casa mental tem que estar de acordo. Com certeza. Ah, não, isso sim. Mas eu falo assim, se depende até do desejo da pessoa e do que ela está buscando. Então, estou falando porque, por exemplo, se a gente pensar assim, então eu tenho que estar vigilante. A gente não está vigilante o tempo inteiro. Nós oscilamos muito. Mas se você está buscando o estudo, se você está buscando, de certa maneira, assim, por mais que a gente não consiga isso o tempo todo, mas estar vigilante, prestar atenção, esse meu comportamento está ficando muito estranho, deixa eu tentar entender o que está acontecendo. Eu acho que isso, a gente tem uma possibilidade menor de ser atingido, entendeu? Vai muito do nosso desejo de auxiliar também. Eu acho que a gente é muito frágil ainda para dizer que a gente está garantido, sabe? Não, garantido. A gente ainda é muito... Eu acho por isso muito frágil ainda. Isso, com certeza, até porque a gente oscila muito. Mas eu acho que a nossa fragilidade diminui, é isso que eu estou querendo dizer. Você até pegou a palavra certa. A nossa fragilidade diminui no momento que a gente busca, por exemplo, estar atento a tentar, né? Isso aqui parece que não é um comportamento meu. Você está vigilante. Por mais que a gente não fique o tempo todo, mas você tem tanto desejo em ajudar, aí você vai buscando estudo, você vai buscando seu autoconhecimento, você começa a perceber que momento que é que você começa a ter um comportamento que é mais estranho. Mas isso tem que tomar cuidado mesmo, que a gente oscila demais. O tempo todo, a gente tem que estar vigilante o tempo todo. Mas, Graziele, pode continuar, viu? E eu estava pensando que enquanto vocês estavam falando, que alguém tinha dito isso uma vez, né? Que os espíritos desencarnados, os espíritos infelizes, vão falar assim, né? É muito forte essa palavra, mas só para ilustrar, né? Eles têm tempo, coisa que a gente não tem, né? Então, eles nos observam muito, eles sabem qual que é o nosso ponto fraco, né? Que a Bel estava falando, observar em como que a gente está caindo nisso, né? Em que aspecto que a gente está ficando diferente. E aí eles sabem... Lembrando que quanto mais a gente trabalha, mais eles têm vontade de derrubar a gente, porque a ideia como diz, que você não tenha forças para resistir, que você não tenha consistência na coisa. Então, quem mais trabalha é mais visado. Então, essa coisa de a gente tá proteção, tem, mas a gente tem que fazer a nossa própria proteção dentro da nossa própria casa mental. Senão, a espiritualidade não pode fazer nada, ela não pode interferir nesse nível de coisas.
Se você não tiver uma vontade muito firme, uma vigilância muito firme, você vai cair sim, independente de se está na casa espírita ou não. Verdade. Olha, eu até acho que assim, em vários graus, a gente sempre cai em algum, né? Eu fico vendo, por exemplo, a minha questão alimentar. Eu sinto, de vez em quando, que tem um cupetinha me falando assim, vai lá, come esse docinho. Nossa, você tá com vontade de comer doce, não sei o quê, tá, tá, tá. Então, a gente sempre tem uma vulnerabilidade, né? Em maior ou menor grau. E dizer que a gente é capaz de manter uma vigilância que nunca vai acontecer isso, mesmo porque a gente não está sempre dentro de uma casa espírita, né? Lá, eu acredito que as forças que atuam lá são muito potentes e que nos protejam, mas fora a gente tem que estar sempre praticando bem, em sintonia com o nosso, entre aspas, anjo da guarda, né, para que a gente possa ter todas as proteções possíveis. Mas eu acho que a maior proteção que a gente pode ter é aquela assim, não basta fazer o mal, não fazer o mal, a gente tem que fazer o bem, né? E a caridade é a única. Então eu acho que aí é a nossa verdadeira vigilância, sabe? E nossa verdadeira oração. Porque em maior ou menor grau a gente sempre vai cair e aí a gente tem que aprender a ter o discernimento de ver quando que aquele comportamento está destoando do nosso normal, né? Assim, essa aqui é a minha opinião. Você falou melhor o que eu queria tentar dizer, Paty. É exatamente isso que eu penso. Eu concordo. Pode prosseguir, Graça. Então, os grandes termos caridade, humildade e amor de Deus lhe servem como que de carta de crédito. Porém, através de tudo isso, deixa passar sinais de inferioridade que só o fascinado é incapaz de perceber. Por isso mesmo que o fascinador mais teme são as pessoas que veem claro. Daí o consistir a sua tática quase sempre em inspirar ao seu intérprete o afastamento de quem quer que lhe possa abrir os olhos. Por esse meio, evitando toda contradição, fica certo de ter razão sempre. Então, o médium está tão ludibriado que ele sempre vai achar que ele tem razão, né? E o espírito que está ali obsidiando ele vai fazer de tudo para poder colocar na cabeça dele que as pessoas que estão tentando abrir os olhos dele estão erradas. Vai afastar sempre essas pessoas do caminho dele. E agora, entrando na subjugação, ela é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensatas. É uma como fascinação. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Traduz-se no médium escrevente por uma necessidade incessante de escrever ainda nos momentos menos oportunos. Vimos alguns que, a falta de pena ou lápis, simulavam escrever com o dedo, onde quer que se encontrasse, mesmo nas ruas, nas portas, nas paredes. Então, ele está tão subjugado mesmo, literalmente no sentido da palavra, né? A vontade dele está tão paralisada que ele está mecanicamente envolvido por aquele espírito. Vai, às vezes, mais longe a subjugação corporal, pode levar aos mais ridículos atos. Conhecemos um homem que não era jovem nem belo, e que, sob o império de uma obsessão dessa natureza, se via constrangido por uma força irresistível, e pôs-se de joelhos diante de uma moça a cujo respeito nenhuma pretensão nutria, a pedi-la em casamento.
e pedi-lo em casamento. Outras vezes, sentia nas costas e nos jarretes uma pressão enérgica que o forçava, não obstante a resistência que lhe opunha, a se ajoelhar e beijar o chão nos lugares públicos em presença da multidão. Esse homem passava por louco entre as pessoas e suas relações. Estamos, porém, convencidos de que absolutamente não o era, porquanto tinha consciência plena do ridículo do que fazia contra sua vontade e com isso sofria horrivelmente. Então, em muitos casos, a pessoa é tida como louco de tão dominada que ela está por aquele espírito. E agora, entrando na possessão, dá-se outrora o nome de possessão, o império exercido por maus espíritos, quando a influência deles e até a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria para nós sinônimo de subjugação. Por dois motivos deixamos de adotar esse termo. Primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente voltados ao mal, enquanto não há senão seres mais ou menos imperfeitos, os quais todos podem melhorar-se. Segundo, porque implica igualmente a ideia de apoderamento de um corpo de um espírito estranho, de uma espécie de coabitação ao passo, que o que há apenas constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não há possessos, no sentido vulgar do termo, mas somente obsidiados, subjugados e fascinados. Então, essa possessão, a meu ver, é um caso mais grave ainda de obsessão, porque a pessoa, além dela estar sendo subjugada, ela está fascinada e obsidiada, ou seja, o espírito está tomando tanto conta daquele médium que a vontade dele já ela não prevalece mais, o que prevalece ali é somente a vontade do desencarnado mesmo. Então, a obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos da mediunidade, e também um dos mais frequentes. Por isso mesmo, não serão demais todos os esforços que se empreguem para combatê-la, porquanto, além dos inconvenientes pessoais que acarreta, é um obstáculo absoluto à bondade e à veracidade das comunicações. A obsessão de qualquer grau, sendo sempre efeito de um constrangimento, e este não podendo jamais ser exercido por um bom espírito, segue-se que toda comunicação dada por um médium obsidiado é de origem suspeita e nenhuma confiança merece. Se nelas alguma coisa de bom se encontrar, guarde-se isso e rejeite-se tudo o que for simplesmente duvidoso. Então, o que Kardec está querendo dizer, né? Os bons espíritos, eles sempre vão nos inspirar pelo caminho do bem, pelo caminho do Cristo. Se você estiver tendo ali na sua mente uma ideia que é contrária a isso, a caridade, a lei de amor de que Jesus pregou, então duvide que alguma coisa está de estranho. E aí, agora, como se reconhecer que a pessoa está realmente sendo obsidiada, né? Então, ele vai elencar aqui algumas, vamos dizer assim, dicas de como você vai caracterizar isso, como você vai identificar, né? A persistência de um espírito em se comunicar de bom ou mau grado pela escrita, pela audição, pela tipologia, etc., opondo-se a que outros espíritos façam. Então, o espírito quer comunicar de todo jeito e a qualquer modo, né? Segundo, a ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Então, o médium está tão ludibriado que ele não está vendo que ele está passando por uma situação de ridículo. Terceiro, a crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. Então, o espírito usa de um nome de um espírito superior para poder falar coisas absurdas, coisas que o espírito puro de um alto grau de envergadura moral nunca diria. Quarto, confiança do médium nos elogios que lhe dispensam os espíritos que por ele se comunicam. Quinto, disposição de se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. Isso também é uma coisa que o médium deve tomar muito cuidado, porque
todos nós temos, né, vaidade. Estamos aqui na Terra para poder fazer nosso burilamento moral. E se a gente não tomar cuidado, e, né, ter esse discernimento da crítica construtiva que as pessoas vão fazer naturalmente, principalmente pessoas próximas a nós que nos conhecem, se a gente não tiver aberto a críticas, a gente vai cair muito fácil nisso. Então, tomar muito cuidado. E claro que o médium sempre deve estudar, porque você estudando, sempre você vai saber identificar um pensamento que está passando pela sua mente, se ele realmente é seu ou não, porque tem um conhece de ti mesmo, né? Você se conhece, você sabe que aquilo não é seu. Então, sexto, tomar a mal a crítica das comunicações que recebe. Sétimo, necessidade incessante e inoportuna de escrever. Oitavo, constrangimento físico qualquer, dominando-lhe a vontade e forçando a agir ou falar a seu malgrado. Os espíritos superiores nunca vão invadir o nosso livre-arbítrio e nunca vão querer que nós façamos coisas contrárias à caridade. Pelo contrário, eles são extremamente respeitosos, né? E a gente sabe que o lugar do médium se comunicar é na reunião mediúnica, né? Nono, rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de toda a causa ou objeto. Então, mais uma vez, o médium tomar muito cuidado com a vaidade que a gente tem, né, naturalmente, e toda crítica que ele receber é passar pelo crivo. Ele precisa realmente melhorar aquilo ou não? Claro que a gente sempre tem alguma coisa para a gente melhorar, né? Que a gente está aqui nesse planeta para poder evoluir. Alguém quer falar alguma coisa? Pode continuar, Graça. Joia. Então, 244 agora. Um outro item que ele coloca para poder a gente, vamos dizer assim, se divertir sobre os casos de obsessão, né? E aí, Kardec agora entra como se fossem umas perguntas e respostas, né? No livro dos médios, para poder, como se fosse identificar ali, vamos ver se esse médico está realmente sendo obsidiado ou não. Diante do perigo da obsessão, ocorre perguntar se não é lastimável ser médium. Não é a faculdade mediúnica que a provoca? Numa palavra, não constitui isso uma prova de inconveniência das comunicações espíritas? Fácil se nos apresenta a resposta e pedimos que a meditem cuidadosamente. Não foram os médios nem os espíritas que criaram os espíritos. Ao contrário, foram os espíritos que fizeram age espíritas e médiuns. Não sendo os espíritos mais do que as almas dos homens, é claro que há espíritos desde quando há homens. Por conseguinte, desde todos os tempos, eles exercem influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade. A faculdade mediúnica não lhes é mais do que um meio de se manifestarem. Em falta dessa faculdade, fazendo-lhe por mil outras maneiras, mais ou menos ocultas, seria, pois, erro crer-se que só por meio das comunicações escritas ou verbais exercem os espíritos sua influência. Essa influência é de todos os instantes, e mesmo os que não se ocupam com os espíritos, ou até não creem neles, estão expostos a sofrê-la, como os outros, e mesmo mais do que os outros, porque não têm com que a contrabalancem. A mediunidade é para o espírito um meio de se fazer conhecido. Se ele é mau, sempre se trai, por mais hipócrita que seja. Pode, pois, dizer-se que a mediunidade permite se veja o inimigo face a face, se assim nos podemos exprimir, e combatê-lo com suas próprias armas. Sem essa faculdade, ele age na sombra, e tendo a seu favor a invisibilidade, pode fazer e faz realmente muito mal. Ou seja, as pessoas que têm mediunidade e estão em exercício dessa mediunidade com Cristo, elas vão ver ali o inimigo, vamos dizer, entre aspas, o inimigo, né, que ele é um irmão seu em Cristo, e vão saber identificar, igual ele fala, sabe identificar e lutar com suas próprias armas. O que seria isso? Vem o pensamento que está tentando te influenciar. Você se conhece, você sabe que você não faria determinada coisa, né? Então, você vai afastar aquele pensamento. Mas ele fala que pessoas que também, do mundo inteiro, de alguma forma, elas também vão ser influenciadas
por esse espírito, por mais que elas não acreditem nisso. A quantos atos não é um homem impelido para desgraça sua e que teria evitado se dispusesse de um meio de esclarecer-se? Os incrédulos não imaginam enunciar uma verdade quando dizem de um homem que se transvia obstinadamente. É o seu mau gênio que o impele à própria perda. Assim, o conhecimento do Espiritismo, longe de facilitar o predomínio dos maus espíritos, há de ter como resultado um tempo mais ou menos próximo, e quando se achar propagado, destruir esse predomínio, dando a cada um os meios de se pôr em guarda contra as sugestões deles, aquele então que sucumbir só de si terá que se queixar. Então, é o que Jesus falou conosco, né? Vigiai e orai. E também que Jesus trouxe também uma de suas passagens, né? Onde tiver seu tesouro, estará seu coração. Então, se você estiver vibrando em boas vibrações, dificilmente você vai deixar se levar. Claro que, igual a gente discutiu, né? A gente oscila muito. Não é fácil, nós já temos nossas dificuldades internas, e o mundo em que a gente está já está em uma vibração bem difícil, né? Então, a todo momento, o médium, ele é chamado a vigiar e orar, porque a gente não é médium só na casa espírita, a gente é médium 24 horas por dia. Então, em regra geral, quem quer que receba más comunicações espíritas, escritas ou verbais, está sob má influência. Essa influência se exerce sobre ele, que escreva, quer não, isto é, seja ou não médium, creia ou não creia. A escrita faculta um meio de ser apreciada a natureza dos espíritos que sobre ele atuam e de serem combatidos se forem maus, e que se consegue com mais êxito quando se chega a conhecer os motivos da ação que desenvolvem. Se bastante cego é ele para não compreender, podem outros abrir-lhe os olhos. Em resumo, o perigo não está no espiritismo em si mesmo, pois que esse pode, ao contrário, servir-nos de governo e preservar-nos do risco que corremos incessantemente à revelia nós. Eu lembrei agora, né, do livro Nos Domínios da Mediunidade, eu esqueci qual capítulo que fala sobre isso, de um jornalista que está sentado em um bar e ele está Forças escrevendo. Viciadas. Capítulo de Forças Isso, Viciadas. obrigada, Aline. E ele está escrevendo um artigo que ele está difamando uma moça, né? Ele está usando uma situação, ele está, vamos dizer assim, distorcendo a história para poder prejudicar aquela moça, mas ele não sabe que ele está sendo influenciado por um espírito mau, né? E o André Luiz está ali de longe vendo ele e descreve que aquele espírito ele tem uma forma totalmente descaracterizada, né? É o que Kardec traz para a gente, né? Querendo ou não, acreditando ou não, a pessoa está sendo influenciada. Boa lembrança, Alina, obrigada. Desculpa. O perigo está na orgulhosa propensão de certos médiuns para muito levianamente se julgarem instrumentos exclusivos de espíritos superiores, e nessa espécie de fascinação que lhes não permite compreender as teorias de que são intérpretes. Mesmo os que não são médios podem deixar-se apanhar. Façamos uma comparação. Um homem tem um inimigo secreto, a quem não conhece e que contra ele espalha subrepticiamente a calúnia e tudo o que a mais negra maldade possa inventar. O infeliz vê a sua fortuna perder-se, afastarem-se seus amigos, perturbada sua aventura íntima, não podendo descobrir a mão que o fere, impossibilitando-se a arte de defender-se sucumbe. Mas, um belo dia, esse inimigo oculto lhe escreve e se trai. Não obstante todos os ardes de que se vale, eis descoberto o perseguidor do pobre homem, que desde então pode confundi-lo e se reabilitar. Tal o papel dos maus espíritos, que o espiritismo nos proporciona a possibilidade de conhecer e desmascarar. Então, se a gente sabe que existe um outro universo, né, que existem espíritos superiores que querem somente nos influenciar para o caminho do bem, querem nossa melhora,
querem que a gente evolua como eles, e que da mesma forma existem espíritos criminosos, então a gente tem que usar do nosso conhecimento a nosso favor, né, e no favor do próximo, que quando a gente está melhorando, a gente automaticamente melhora o mundo ao nosso redor. Só um minutinho, gente, eu só colocar a Nina para fora aqui, que ela tá latindo aqui, só um minutinho. Desculpa, gente. Minha cachorrinha estava aqui dentro latindo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Sim, perfeitamente. A tela tá dando para ver beleza também, né? Tranquilo, pode continuar. Joia, obrigada. Então, as causas, então, as causas da obsessão, elas variam de acordo com o caráter do espírito. Então, a vingança que às vezes o espírito queira tomar para um indivíduo, de quem ele guarda algumas queixas na vida presente, ou de um outro tempo, em outra existência, muitas vezes também não há mais do que o desejo de fazer o mal. O espírito, como sofre, entende de fazer que os outros sofram, encontra uma espécie de gozo em os atormentar, em os vexar, e a impaciência que por isso a vítima demonstra mais o exacerba, porque esse é o objetivo que colima, ao passo que a paciência o leva a cansar-se. Com o irritar-se e mostrar-se despeitado, o perseguidor faz exatamente o que quer o seu perseguidor. O perseguido faz exatamente o que quer o seu perseguidor, perdão. Esses espíritos agem não raro por ódio e inveja do bem. Daí o lançarem suas vistas malfazejas sobre as pessoas mais honestas. Um deles se apegou como tinha à uma honrada família do nosso conhecimento, a qual, aliás, não teve a satisfação de enganar. Interrogado acerca do motivo por que se agarra a pessoas distintas, em vez de o fazer a homens maus como ele, respondeu: esses não me causam inveja. Então, por simples, vamos dizer assim, ímpeto do espírito, ele está fazendo mal para aquela pessoa, né? Porque, infelizmente, ele ainda está naquele processo evolutivo de disseminar o mal. Outros são guiados por um sentimento de covardia, que os induz a se aproveitarem da fraqueza moral de certos indivíduos, que eles sabem incapazes de lhes restituírem, de lhes resistirem. Um desses últimos, que subjugava um rapaz de inteligência muito apoucada, interrogado sobre os motivos dessa escolha, respondeu: tenho grandíssima necessidade de atormentar alguém, uma pessoa criteriosa me repeliria. Ligo-me a um idiota que nenhuma força me opõe. Então, ele aproveita daquela pessoa que ela não tem um conhecimento sobre a mediunidade, sobre os desencarnados, né? Vamos dizer, a vida além da morte física, né? Para poder subjugar ela, dominar ela. E, infelizmente, como a gente sabe, eles aproveitam da situação para poder até sugar as energias daquela pessoa, né? Há espíritos obsessores sem maldade, que alguma coisa mesmo denotam de bom, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Têm suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia e querem fazer que suas opiniões prevaleçam. Para esse efeito, procuram médios bastante crédulos para os aceitar de olhos fechados e que eles fascinam, a fim de os impedir de discernirem o verdadeiro do falso. São os mais perigosos, porque os sofismas nada lhes custam e podem tornar cridas as mais ridículas utopias. Como conhecem o prestígio dos grandes nomes, não escrupulizam em se adornarem com um daqueles diante dos quais todos se inclinam, e não recuam sequer ante o sacrilégio de se dizerem Jesus, a Virgem Maria ou o Santo Venerado. Procuram deslumbrar por meio de uma linguagem polada, mais pretensiosa do que profunda, eriçada de termos técnicos e recheada das retumbantes palavras caridade e moral. Então, mais uma vez, né, o médico tem que tomar muito cuidado, porque tem espíritos
às vezes ele não quer apenas obsidiar, né? Ele está só tentando disseminar ideias falsas para poder confundir as pessoas. Cuidadosamente evitarão dar um mau conselho, porque bem sabem que seriam repelidos. Daí vem que os que são por eles enganados, que defendem dizendo, bem vedes que nada dizem de mal. A moral, porém, para esses espíritos é simples passaporte, é o que menos se os preocupa. O que querem, acima de tudo, é impor suas ideias, por mais disparatadas que sejam. Então, a importância do estudo para o médium, ela é muito grande, porque se você estuda constantemente, né, e tem a sua mediunidade como se fosse ter a sua própria profissão, né, você vai estar mais preparado, mais protegido, mais blindado, vamos dizer assim, desses espíritos. Você vai saber distinguir uma coisa da outra, o que é seu e o que não seria seu. Os espíritos dados a sistemas são geralmente escrevinhadores, pelo que buscam os médiuns que escrevem com facilidade e dos quais tratam de fazer instrumentos dóceis e, sobretudo, entusiastas, fascinando-os. São quase sempre verbosos, muito prolixos, procurando compensar a qualidade pela quantidade. Comprazem-se em editar aos seus intérpretes volumosos escritos indigestos e frequentemente pouco inteligíveis, que felizmente têm por antídoto a impossibilidade material de serem lidos pelas massas. Os espíritos verdadeiramente superiores são sóbrios de palavras, dizem muita coisa em poucas frases. Segue-se que aquela fecundidade prodigiosa deve sempre ser suspeita. Nunca será demais toda circunspecção, quando se trate de publicar semelhantes escritos. As utopias e as excentricidades que neles por vezes abundam e chocam o bom senso produzem lamentável impressão nas pessoas ainda noviças da doutrina, dando-lhes uma ideia falsa do espiritismo sem mesmo se levar em conta que são armas de que se servem seus inimigos para ridicularizá-lo. Entre tais publicações, algumas há que, sem serem más e sem provirem de uma obsessão, podem considerar-se imprudentes, intempestivas ou desazadas. Então, de novo, o médium tem muito cuidado, né, pelo que está passando por ele, porque às vezes não é uma obsessão, às vezes é o espírito tentando prejudicar aquele médium de alguma forma. Acontece muito frequentemente que um médium só se pode comunicar com um único espírito, que a ele se liga e responde pelos que são chamados por seu intermédio. Nem sempre há nisso uma obsessão, porquanto o fato pode derivar da falta de maleabilidade do médium, de uma afinidade especial sua com tal ou tal espírito. Somente há obsessão propriamente dita quando o espírito se impõe e afasta intencionalmente os outros, o que jamais é obra de um espírito bom. Geralmente, o espírito que se apodera do médium, tendo em vista dominá-lo, não suporta o exame crítico de suas comunicações. Quando vê que não são aceitas, que as discutem, não se retiram, mas inspira ao médium o pensamento sinisular, chegando mesmo não raro ao ordená-lo. Todo médium que se melindra com a crítica das comunicações que obtém, faz-se eco do espírito que o domina. Espírito esse que não pode ser bom, desde que lhe inspira um pensamento ilógico, qual o de se recusar ao exame. O insulamento do médium é sempre coisa deplorável para ele, porque fica sem uma verificação das comunicações que recebe. Não somente deve buscar a opinião de terceiros para esclarecer-se, como também necessário lhe é estudar todos os gêneros de comunicações a fim de as comparar. Restringindo-se às que lhe são transmitidas, expõe-se a se iludir sobre o valor dessas, sem considerar que não lhe é dado tudo saber e que elas giram quase sempre dentro do mesmo círculo. Então, o médium ele deve sempre procurar a respeito das comunicações que ele está passando para poder fazer aquela questão do crivo, né? Passar por esse crivo da razão, ver o que realmente está sendo proveitoso para ele ou não.
para ele poder identificar também se ele está sendo obsidiado ou não. E aí, no item 192, médios exclusivos, do capítulo 16, dos médiuns especiais, segundo o desenvolvimento da faculdade, médiuns exclusivos, aqueles pelos quais se manifesta de preferência um espírito, até com a exclusão de todos os demais, o qual responde pelos outros que são chamados. Isso resulta sempre de falta de maleabilidade. Quando o espírito é bom, pode ligar-se ao médium, por simpatia ou com um intento louvável. Quando mal, é sempre objetivando por um médium na sua dependência. É mais um defeito do que uma qualidade e muito próximo da obsessão. Então, o médium toma muito cuidado com a comunicação que ele está dando. Porque os espíritos que são maus, vamos dizer assim, ele sempre vai tentar tirar o médium do caminho do bem dele. E a gente sabe que a mediunidade é uma oportunidade que Jesus nos deu de a gente resgatar com a nossa própria consciência, né? Então, nunca o espírito superior ele vai te incutir ideias que não sejam construtivas, que não tenham um caráter moral por trás delas. Os meios de se combater a obsessão variam de acordo com o caráter que ela reveste. Não existe realmente perigo para o médium que se ache bem convencido de que está a ver-se com o espírito mentiroso, como sucede na obsessão simples. Essa não passa, então, para ele de fato desagradável. Mas, precisamente, porque ele é desagradável, constitui uma razão a mais para que o espírito se encarnice em vexá-lo. Duas coisas essenciais têm que se fazer nesse caso: provar ao espírito que não está iludido por ele e que lhe é impossível enganar, depois cansar-lhe a paciência, mostrando-se mais paciente que ele, desde que se convença de que está a perder o tempo, retirar-se-á como fazem os importunos a quem não se dá ouvidos. Então, é basicamente isso, você não deixar aquele pensamento dominar a sua mente, que quando você eleva a sua vibração, automaticamente aquele espírito não vai te ver mais, porque ele não está vibrando na mesma faixa que você, então você não vai dar campo para aquele espírito. Isso, porém, nem sempre basta e pode levar muito tempo, porquanto espíritos há tenazes para as quais meses e anos nada são. Além disso, portanto, deve o médium dirigir um apelo fervoroso ao seu anjo bom, assim como aos bons espíritos que lhe são simpáticos, pedindo-lhes que o assistam. Quanto ao espírito obsessor, por mal que seja, deve tratá-lo com severidade, mas com benevolência, e vencê-lo pelos seus bons processos, orando por ele. Se for realmente perverso, a princípio zombará desses meios. Porém, moralizado com perseverança, acabará por emendar-se. É uma conversão a empreender. Tarefa muito simples, penosa, ingrata, mesmo desagradável, mas cujo mérito está na dificuldade que ofereça e que, se bem desempenhada, há sempre a satisfação de se ter cumprido um dever de caridade e quase sempre há de ter se reconduzido ao bom caminho uma alma perdida. Então, o médium ele deve pedir sempre assistência para os bons espíritos, né? Por isso que é muito importante a gente fazer nossa prece na hora que a gente acorda, fazer nossa prece antes de deitar e durante o dia, quando você vê que você tá ali começando a se desequilibrar, também fazer a prece e a prece por esses espíritos, né? Vamos dizer, esses, porque a gente sabe que no passado a gente lesou muitos espíritos, né? Com a nossa ignorância, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. Então, tem muitos espíritos que querem o nosso mal, às vezes por vingança, né? E outros também porque não estão satisfeitos que a gente está na prática do bem. Às vezes eles não têm ligação nenhuma com a gente no sentido de a gente ter lesado eles, às vezes eles nem nos conhecem, mas eles veem a gente fazer o bem e eles são contrários à caridade, então eles querem nos tirar desse caminho. Então, por isso que é muito importante a gente ter a prática do bem, né? E aí, para quem quiser ver depois, o filme do Divaldo mostra muito bem essa parte que
que o Kardec coloca, o processo de evangelização que durante a vida toda dele ele faz com o espírito obsessor, que depois o espírito obsessor ele fica até amigo dele no final do filme. Muito interessante, porque a espiritualidade é tão misericordiosa junto com Deus, com Jesus, que esse obsessor que perseguia ele por muito tempo, porque ele lesou ele numa outra encarnação, o Divaldo lesou ele numa outra encarnação, uma mulher bateu na porta do Divaldo, né, e deixou um neném e foi embora. E aí a Joana de Ângeles falou, presta atenção, Divaldo, esse espírito que está aí na sua porta, ele não é qualquer um. E aí o Divaldo pega o neném e fala, eu vou cuidar dele como se fosse meu próprio filho. E aí o obsessor chega, esse que perseguia ele a vida toda. E aí ele fala com ele o seguinte, esse obsessor fala com o Divaldo, né? Você sabia que esse neném que está no seu colo é minha mãe? E ele fala, vou cuidar dela com todo o amor, como se fosse meu próprio filho. E nesse momento, aqueles laços de ódio, de rancor, passam na hora e o espírito ele passa a admirar ele e passa aquele ódio, passa aquela angústia, né, toda que ele tinha pelo Divaldo, e a gente vê a importância do perdão, né? Faltam 3 minutinhos, se alguém quiser falar mais alguma coisa. Essa é a última parte, Grazi? Você está finalizando ou você vai terminar na semana que vem? Pois é, ainda falta bastante coisa dessa parte da obsessão, sabe? Então, Aí eu acho que seria interessante a gente deixar para a semana que vem. É melhor, então. Tranquilo, gente? Mas alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou agradecer, Grazi, e a gente continua no próximo domingo, tá bom? Eu vou pedir Eu que agradeço. para me escapa. Isabel, você faz a prece final para a gente? Faço sim. Agora tá tranquilo? Sim, agora dá. Então tá bom. Então, vamos lá. Mestre amado, agradecemos por mais este estudo, por mais esta oportunidade. Agradecemos por este grupo. Agradecemos pela casa que frequentamos. Agradecemos por toda a proteção que nos é dada. Mas sabemos que devemos estar atentos sempre, buscando conhecimento, buscando nos conhecer, porque o nosso desejo é sempre de servir melhor. Que possamos, no nosso dia a dia, na nossa rotina, termos discernimento para fazermos escolhas melhores e que possamos ser instrumentos do bem aonde estivermos. Agradecemos a espiritualidade amiga e finalizamos assim o nosso estudo de hoje. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Assim que seja. Obrigada, Grazi. Obrigada, Grazi. Boa semana. Obrigada. Eu que Oi, agradeço gente. pela oportunidade. Semana que vem tem normal, né? O estudo. Tem que ver, né? Porque é Dia dos Pais, né? Eu, por exemplo, não consigo participar na semana que vem, mas aí você vai conseguir, A gente Grazi? conversa ao longo da semana. A É, gente conversa ao longo da semana, tá bom? então tá joia, gente. Boa semana para todo mundo aí. Obrigada, Grazi, pelo estudo. Boa Eu que semana para agradeço. todo mundo. Boa Tchau, semana, tchau, gente. gente.